Presidente Lula começa a se preparar para a cirurgia e diz que raça ou gênero não serão critérios para a escolha do novo ministro do STF. INSS começa a telefonar para segurados com o objetivo de diminuir fila das perícias. Acidente com 18 veículos em rodovia de Goiás deixa mortos e feridos. Setor financeiro do país sofre uma tentativa de fraude financeira a cada 6 segundos. Belo Horizonte é mais uma capital brasileira a bater recorde histórico de temperatura. Método de inteligência artificial desenvolvido no Paraná consegue prever incêndios nas matas. Morre na Itália um dos grandes chefes da máfia siciliana que mandava matar e não escondia. E um guia turístico consegue helicóptero de emergência para receber doação de rim que esperava há vários anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula se prepara para uma cirurgia que fará no fim de semana. Hoje, de máscara, ele recebeu o primeiro-ministro do Vietnã e se reuniu com ministros de governo. E já avisou que não tem pressa e nem vai usar a raça ou gênero para definir quem será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula passará por uma cirurgia no quadril na sexta-feira e, ao longo dessa semana, cumprirá agendas em Brasília. Conforme recomendação médica, o presidente concentrará as atividades na capital federal e deverá usar máscara em reuniões e compromissos públicos para evitar contágio de doenças que possam atrasar ou atrapalhar o procedimento. A recomendação já está sendo seguida. Na reunião com o primeiro-ministro do Vietnã nesta segunda-feira, Lula ficou de máscara todo o tempo. No encontro com o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, o presidente Lula assinou acordos bilaterais na área de agricultura, educação e defesa. Antes, Lula se reuniu com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para definir as pautas prioritárias para essa semana. A articulação do governo quer priorizar a aprovação do projeto que garante a retomada de obras paradas e da medida provisória que criou o programa Desenrola. E os senadores e senadoras sabem da importância do programa Desenrola, sabem do sucesso que já é o programa Desenrola, sabem das milhões de famílias que já limparam o seu nome, já renegociaram a sua dívida nessa etapa bancária, sabem do quanto que isso já está impactando positivamente na economia. Dados da Febraban já apontam isso, de um estímulo ao aumento do consumo, do comércio, do crescimento a partir daí. E sabem que agora, no mês de outubro, nós vamos entrar na terceira etapa do Desenrola, que inclusive é o que atinge o maior número de pessoas, porque são as contas de luz, as contas de gás, as contas na área da educação, do varejo. Então sabem da importância disso, tenho certeza absoluta que os senadores conhecem essa realidade e vão aprovar no tempo adequado. O governo federal precisa anunciar o nome de um novo procurador-geral da República para assumir a vaga de Augusto Aras. O mandato de Aras, indicado por Bolsonaro, termina nesta terça-feira. Após a indicação do novo nome, que precisa ser feita por Lula, o candidato ainda será sabatinado pelo Senado. Com a indefinição, a procuradora interina deverá assumir. Padilha disse à imprensa que o presidente Lula tem o tempo dele para definir quem vai suceder Aras e não é necessário apressar a decisão em função do fim do mandato. Eu defendi já junto ao presidente que ele tem o tempo dele para essa definição. A PGR, nós encerra o mandato do atual Procurador-Geral da República essa semana. O Brasil já teve outras situações de interinidade no cargo. Acho que o presidente tem que ter calma, tranquilidade, é a sua prerrogativa constitucional de fazer a escolha deste nome que vai ser encaminhado para o Senado ainda, tem a sabatina. Então, eu defendi junto ao presidente que ele não tem que ter qualquer tipo de exigência em relação a esse calendário de definição desse nome. Nos últimos dias, o presidente Lula também deverá fazer a indicação do novo ministro do STF, que assumirá na vaga de Rosa Weber. Lula disse que a escolha não seguirá critérios relacionados à cor
ou gênero. O critério não será mais esse. Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro. Eu vou escolher uma pessoa que possa atender aos interesses e expectativas, sabe, do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa, sabe, que tenha respeito com a sociedade brasileira. Uma pessoa que tenha respeito, mas não medo da imprensa. Uma pessoa que vota adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa. Sabe, então eu vou escolher. Já tem várias pessoas em mira. Já tem várias pessoas. Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Sabe, eu já passei por tudo isso. No momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser, sabe, uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando. Porque, veja, eu disse que a minha vitória iria trazer o país de volta à normalidade. O Congresso Nacional faz política, o Poder Executivo executa e o Poder Judiciário julga. Eu quero voltar a isso, eu não quero ficar nessa disputa entre político e judiciário, entre judiciário e executivo, não. Se cada um cumprir sua função no país, as coisas vão ficar muito bem. A Polícia Federal cassou o porte de armas do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O processo interno apura se o ex-ministro deve ser expulso da instituição. A decisão de caçar as armas de Torres faz parte do processo administrativo, ao qual ele responde por suposta omissão durante os ataques de 8 de janeiro. A avaliação dos investigadores é a de que o ex-ministro manchou a imagem da instituição. Torres chegou a ficar preso por 4 meses entre janeiro e maio. Ele enfrenta ainda um processo administrativo disciplinar interno da PF, que apura ilegalidades cometidas por servidores públicos, além de cumprir uma série de medidas para responder em liberdade provisória. A cidade de Belo Horizonte registrou hoje o dia mais quente desde o início das medições de temperatura em 1961. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, os termômetros no município chegaram a 38,6 graus. Uma situação que está se repetindo há vários dias. Durante o fim de semana, por exemplo, o calor no Sudeste surpreendeu até mesmo os meteorologistas. No Rio de Janeiro, por exemplo, a temperatura média atingiu quase 40 graus. Ao mesmo tempo, outras regiões do país enfrentam períodos de seca ou excesso de chuvas. Sol, sol e muito sol. Assim foi o final de semana em que a primavera chegou ao hemisfério sul do planeta. O calor, considerado fora de época, já que veio desde o fim do inverno, atingiu as principais capitais do Sudeste. Em São Paulo, a média de calor ficou em 36,5 graus. Em Belo Horizonte não foi diferente. A média foi de 37, mas a maior média não poderia ser em outra região, a não ser no Rio de Janeiro. Em algumas regiões, os termômetros marcavam 43 graus de sensação e a média incríveis 39,9 graus. Mas não são todas as pessoas que adoram o calor e aproveitam para ir à praia ou viajar. Um dos problemas que atingem os brasileiros nessa época é o estresse térmico. Um estudo do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro concluiu que 38 milhões de brasileiros sofrem com isso. O fenômeno pode causar problemas de saúde que podem ser graves para quem já possui condições médicas pré-existentes. O estresse térmico pode variar desde uma dor de cabeça ou cansaço até situações mais graves como problemas cardiovasculares. E essa condição pode afetar mais pessoas ainda. O motivo é que antes as pessoas sofriam com calor apenas no verão. Nesse ano em específico, a forte onda chegou no inverno, deverá permanecer na primavera e aumentar ainda mais no verão. A média para o início desta semana deverá aumentar ainda mais, em pelo menos 10 das 27 capitais. Contudo, esse desequilíbrio térmico pode ser associado ao aquecimento global.
Enquanto parte do país enfrenta onda de calor e tempo seco, o Rio Grande do Sul registra fortes chuvas e granizo. E segundo especialistas, a chuva não dará trégua e na quarta-feira um ciclone deverá estar configurado na costa do estado, o terceiro em menos de um mês. Se no sul o excesso tem sido de chuva, no norte, a seca tem predominado. O Amazonas enfrentará no fim de setembro a maior estiagem já registrada na região. A situação deve afetar a distribuição de água e alimentos para cerca de 500 mil pessoas até o final de outubro. Além disso, o governo do Amazonas projeta que até o fim do próximo mês, 59 dos 62 municípios decretem emergência. Isso significa que a população destas cidades sofrerá sérias restrições no recebimento de alimentos e água. Esse desequilíbrio climático dentro de um território nacional é preocupante e demonstra que as previsões sobre o aquecimento global e as alterações climáticas estão mais próximas do que podemos imaginar. A onda de calor que atinge o país vai fazer o consumo de energia aumentar quase 6% este mês. A estimativa é do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ligar o ventilador, ar-condicionado, tomar mais banhos. Tudo isso coopera para setembro ter a maior alta de consumo dos últimos meses. Os 5,8% em relação ao mesmo mês do ano passado representam 75 mil megawatts consumidos a mais. A boa notícia é que o nível dos reservatórios das hidrelétricas estão acima de 70% em 3 dos 4 submercados do sistema elétrico. Com esse cenário, a geração de energia elétrica não fica prejudicada, de acordo com executivos do Sistema Interligado Nacional, responsável pela coordenação e controle do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eles estão preparados para lidar com o aumento da demanda por energia. Apesar da área técnica do Ministério de Minas e Energia afirmar não ser necessário retomar o horário de verão, que está suspenso desde 2019, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pedindo o retorno da medida. Segundo a entidade, o horário de verão gera impacto direto no faturamento do setor, com alta estimada de 10% a 15%. De acordo com a associação, a medida beneficiaria o setor que foi tão prejudicado na pandemia e que gera renda direta para mais de 7 milhões de brasileiros. No pedido, a Abrazel também afirmou que a medida movimentará a economia, principalmente no comércio e no turismo, uma vez que os turistas tendem a aproveitar melhor os destinos e estendendo suas atividades até mais tarde. De acordo com uma enquete informal realizada no perfil do presidente Lula na rede social X, 66% da população são a favor da sua volta. O horário de verão foi implementado anualmente desde 1985. A medida teve como objetivo economizar energia com o adiantamento dos relógios em 1 hora em alguns estados do país. Dessa forma, as pessoas conseguem aproveitar a luz natural e economizar energia. E veja a seguir, INSS começa a telefonar para segurados com o objetivo de diminuir fila das perícias. E ainda, setor financeiro brasileiro sofre uma tentativa de fraude a cada 6 segundos. O Tribunal de Contas da União tem mais números para conferir. Uma denúncia apontou que nos últimos 2 anos não foram rastreadas contas com mais de 5 bilhões de reais de emendas parlamentares pagos via Pix. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Globo, dos 6 bilhões de reais repassados por parlamentares diretamente a prefeituras e governos estaduais, sem intermédio dos ministérios, entre os anos de 2020 e 2022, apenas 400 milhões foram devidamente declarados, ou seja, 5 bilhões e 400 milhões não tiveram o destino justificado. Ainda segundo o Globo,
O governo da Bahia foi a unidade da federação que mais recebeu recursos nessa modalidade. 91 milhões foram disponibilizados, mas apenas 22 milhões tiveram o destino justificado. No começo do ano, o Tribunal de Contas da União determinou que esse tipo de recurso seja declarado diretamente aos tribunais de contas dos estados. São os tribunais locais os responsáveis pela fiscalização e apenas se for detectado descumprimento de condicionantes ou desvio de finalidades, o TCU investiga através de uma tomada de contas especial. No ano que vem, as mensalidades das escolas particulares deverão aumentar, em média, 9%, de acordo com o levantamento feito pelo Melhor Escola, site buscador de escolas no Brasil. Com exceção de Roraima e Tocantins, 979 escolas de todos os estados responderam ao questionário. Ao mesmo tempo que algumas instituições disseram que vão manter o mesmo valor deste ano, outras apontaram um aumento de 35%. Por lei, não existe um limite máximo para o reajuste, mas elas devem justificar aos responsáveis pelos alunos. Para aumentar a mensalidade, são levados em consideração índices inflacionários como IPCA e o IGPM, acordos salariais firmados com os sindicatos, reajustes salariais de professores e de demais funcionários e investimentos feitos nas instituições. O Instituto Nacional do Seguro Social começou a ligar hoje para os segurados que estejam aguardando a perícia médica há mais de 45 dias. O objetivo é antecipar o benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Ele vai acontecer através do AtestMed, um sistema onde os segurados enviarão atestados e laudos para que seja feita uma análise por um médico à distância, mas cuidado para não cair em golpes. O número que aparecerá na tela do seu telefone será 11 2135 0135. Ele não recebe chamadas telefônicas e não tem WhatsApp. Se você ficar em dúvida se deve ou não atender, faça uma ligação de graça para a central de atendimento. O número é 135. O INSS também informou que não vai entrar em contato para pedir número de documentos, fotos para comprovar a biometria facial, número de conta corrente ou senha bancária. Isso é golpe. O Ministério da Agricultura e Pecuária determinou hoje o recolhimento de 8 lotes de café torrado e moído com indícios de fraude identificados com pedaços de cascas e madeiras acima dos limites permitidos pela legislação. Os lotes apreendidos pertencem às marcas Fazenda Mineira, Jardim, Lenhador Extra Forte, Lenhador Tradicional, Balaio e Bico de Ouro, identificados com excesso de cascas e paus de café, com o objetivo de aumentar o volume dos pacotes. As fiscalizações a lotes de café começaram no início desse ano com o regulamento técnico do café torrado no Brasil em vigor. De acordo com o Ministério da Agricultura, no mês de julho de 2023, uma força-tarefa composta por 16 auditores fiscais federais agropecuários foi mobilizada nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Distrito Federal para combater a fraude em cafés. Durante a operação, uma fábrica do produto torrado e moído em Minas Gerais foi interditada e mais de 26 marcas foram identificadas com indícios de irregularidades. A confiança do consumidor brasileiro aumentou pelo 5º mês seguido. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o crescimento foi puxado pelas faixas mais baixas de renda. O índice de confiança do consumidor manteve a recente trajetória positiva e subiu 0,2 ponto em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, apesar da alta em ritmo mais fraco em relação aos meses anteriores, o indicador já chegou a 97 pontos. O otimismo se mantém em nível semelhante ao registrado em 2014, antes do início da recessão econômica daquele ano. O índice de situação atual subiu 1,8 ponto para 83,2 pontos, alcançando o maior nível dos últimos 9 anos. Já o índice de expectativas recuou 0,9 ponto para 106,7 pontos, após crescer 10 pontos de maio a agosto. A análise por faixas de renda mostra resultados diferentes, com o aumento da confiança dos consumidores das faixas mais baixas, influenciados principalmente pela melhora na percepção sobre a situação atual.
Por outro lado, há uma percepção de queda da confiança entre as famílias que recebem salários mais elevados, com menores expectativas para os próximos meses. Começando mais uma semana no mercado financeiro que começou com a maior aversão aos riscos em nível global, os investidores repercutiram com cautela os novos sinais do setor imobiliário da China sobre problemas em meio a uma crise financeira. Uma possível elevação nas taxas de juros norte-americanas por mais tempo também pesou no pregão de hoje. Com isso, o dólar subiu 0,69%, fechando em R$ 4,96. E a Bolsa de Valores teve uma leve queda de 0,07% aos 115.925 pontos. Começou hoje a segunda etapa do programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. Em um primeiro momento, será realizado um leilão de descontos, onde os credores inscritos no programa vão informar o valor das dívidas que estão dispostos a abater. A fase será destinada ao grupo de pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos, cerca de R$ 2.640, ou que estejam inscritos no CAD Único. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, nas últimas 10 semanas, o Desenrola renegociou mais de 13 bilhões de reais de dívidas, beneficiando mais de 1,5 milhão de clientes. E hoje em dia precisamos ficar bem atentos com as tantas possibilidades de golpes. Mas não são só as pessoas que passam por isso. Segundo um estudo, o sistema financeiro sofre uma tentativa de fraude a cada 6 segundos. O Brasil sofreu 785.289 tentativas de fraude em julho. O dado é assustador e foi demonstrado em uma pesquisa realizada pela Serasa Experian. Esse número demonstra uma elevação de 3,4% em relação ao mês anterior. Segundo o estudo, o setor que é alvo preferencial dos criminosos é o de bancos e cartões, ou seja, o financeiro. Ele concentra cerca de 51,5% das tentativas de fraudes e registra uma ocorrência a cada 6,6 segundos. O segundo lugar no ranking de segmentos preferido dos criminosos para a aplicação dos golpes foi o de serviços, com 27,8% das tentativas. Financeiras, varejo e telefonia seguem a lista. O levantamento mostra que as práticas mais usadas em fraudes digitais são de spoofing, em que o golpista manipula imagens para tentar se passar por outra pessoa no procedimento de biometria facial. Fraudes de identidade facial. De forma parecida com o spoofing, o criminoso tenta se passar por outra pessoa, mas utilizando o seu próprio rosto. E, por fim, as fraudes documentais, onde os criminosos criam documentos falsos utilizando sobreposição de fotos e outras manipulações. Em números absolutos, a região que mais tenta aplicar golpes é o Sudeste. São Paulo é disparado o estado com mais tentativas de fraude, com 225.720 casos em julho. Depois aparecem o Rio de Janeiro, com mais de 75 mil, e Minas Gerais, com cerca de 68 mil tentativas. No recorte por idade, os brasileiros com idades entre 36 e 50 anos foram os alvos mais frequentes dos fraudadores em julho, com 35,8% das investidas mal-sucedidas. Depois vem a faixa de 26 a 35 anos, seguida dos acima de 60 anos. Após a divulgação desses números preocupantes, a Serasa criou um fraudômetro que calcula as tentativas de fraude desde o começo do ano e tem uma estimativa que 2023 soma quase 7 milhões de tentativas de fraudes de identidade. Se não surgem vírus ou bactérias no ar, algumas pessoas parecem procurar problemas para a saúde. E é o que está acontecendo com uma nova prática que, em princípio, é adequada aos tempos atuais, bastante corridos. São os áudios ou vídeos acelerados, que, segundo alguns psicólogos, poderão causar problemas no futuro. Áudios e vídeos em velocidade normal ou acelerados? Tem se tornado cada vez mais comum em aplicativos o uso da funcionalidade. Há quem goste, mas existe também aqueles que acreditam ser prejudicial. Tudo acelerado por motivo mesmo, tem pessoas que
manda um áudio exagerado e eu não tenho paciência. Eu acho que por conta de estudo, né, uma certa cautela, mais para áudio mesmo. Eu só coloco na velocidade mais acelerada se for algo que, tipo assim, não me interessa muito. Mas se for algo que me interessa, eu ouço na velocidade normal. De acordo com especialistas, o hábito de acelerar a velocidade de áudios e vídeos pode causar efeitos negativos na saúde. Eurípedes é psicólogo e diz: a exposição frequente a esses estímulos pode prejudicar a capacidade de reter informações que a pessoa possui. Existe uma velocidade que é a nossa velocidade. Particularmente dentro da nossa velocidade, cada um de nós tem um ritmo diferente de compreensão, de fala, de gesticulação, para que essa comunicação ocorra de uma maneira clara para ambas as pessoas. Para eu ter uma convicção de que o que eu falei chegou aos seus ouvidos com a intenção que eu disse. Então, isso aí existe uma velocidade, vamos dizer assim, que seria a velocidade humana, que oferece essa possibilidade. Quando você altera a rotação ou a velocidade dessa fala, o que vai acontecer? Vai ser necessário que o elemento ouvinte transfira energia de outras fontes para a captação mais, vamos dizer assim, inteligível a ele daquilo que está sendo comunicado. Então, quando você aumenta a velocidade, você exige mais do ouvinte para que ele compreenda aquilo que deveria ser ouvido, aquilo que ele intenciona ouvir. Essa energia roubada de outras fontes, de outros elementos perceptuais, faz com que você acabe tendo uma situação assim, semelhante a um cansaço precoce. Estressa mais a pessoa. Então, isso aí é uma coisa que eu diria que é uma tecnologia nova, né? Recente, é uma coisa recente. Então, eu diria que daqui a uns 5 anos, a gente já vai começar a ter problemas clínicos decorrentes dessa prática. Esse negócio de colocar 1.5, 2 pontos, eu não gosto muito, não. Eu sou muito chegado a ouvir normal. E ainda hoje, acidente com 18 veículos em rodovia de Goiás deixa mortos e feridos. E veja também que morreu na Itália um dos grandes chefes da máfia siciliana que mandava matar e não escondia. Faltando poucos dias para a eleição do Conselho Tutelar, a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal do Rio de Janeiro dos Direitos da Criança e Adolescente acumula denúncias de irregularidades. São mais de 50 que podem levar até mesmo a impugnação do candidato que for escolhido no próximo domingo. Faltando menos de uma semana para a eleição que vai escolher os conselheiros tutelares de todo o país, a Comissão Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio investiga mais de 50 denúncias sobre a suspeita de atuação irregular dos candidatos ao cargo responsável. Entre as acusações, a denúncia mais comum é por suspeita de formação de chapa, quando grupos políticos, religiosos ou independentes indicam nomes para os eleitores, o que é irregular. Além de reclamações dos candidatos em campanha, problemas na organização da eleição, como a falta de transparência e a formulação da prova para os pré-candidatos, que foi mais para exclusão que para o nivelamento dos saberes necessários. Segundo a comissão, a desorganização dos dados, erros nas informações prestadas e campanhas agressivas de conselheiros contra conselheiros. Se as irregularidades forem comprovadas, podem provocar a impugnação do candidato. Outro órgão que está atento à eleição é a Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da Câmara do Rio. Segundo a presidente do colegiado, a vereadora Thaís Ferreira, do PSOL, mais de 100 denúncias foram enviadas para a avaliação do grupo. A comissão da Câmara não tem o poder de impugnar a eleição, mas pode pressionar o Ministério Público e o CMDCA para intervir em alguma situação. Atualmente, 346 pessoas estão concorrendo a 190 vagas, nos 19 conselhos do Rio, com salário de R$ 4.500 por mês para um mandato de 4 anos.
Durante a campanha, os candidatos não podem realizar pagamento para impulsionar postagens na internet, fazer propaganda por meio de anúncios luminosos, faixas, cartazes em qualquer lugar público, caluniar e difamar quaisquer pessoas que exerçam autoridade pública, oferecer e prometer dinheiro, doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor algum bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, e a realização de showmícios e eventos. Um acidente envolvendo 18 veículos deixou ao menos 4 mortos e vários feridos na manhã de hoje na rodovia BR-414, no município de Anápolis, em Goiás. O Corpo de Bombeiros e o Serviço Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados para atender a ocorrência. Foram encaminhadas cerca de 9 viaturas ao local. A primeira informação passada pelos bombeiros relatava 6 mortes, mas horas depois corrigiram para 3 e uma quarta pessoa morreu no hospital. Foram 3 adultos e uma criança. Entre os veículos estão 3 caminhões. Um deles vazava diesel pela rodovia. Foram compartilhados diversos vídeos do acidente nas redes sociais e é possível ver que alguns carros foram lançados para fora da estrada. O SAMU informou que muitas pessoas estão em estado grave e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trecho ficou completamente interditado. A causa do acidente ainda não foi divulgada. A empresa espanhola de gestão aeroportuária AENA anunciou hoje que assumirá o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, no próximo dia 17 de outubro. A concessionária afirmou também que vai construir um novo terminal de passageiros. O objetivo é aumentar a distância entre a pista de taxiamento e a principal, que está fora do padrão internacional. O prazo para a entrega vai até junho de 2028. A companhia South African Airways vai voltar a operar no Brasil a partir de outubro, com voos saindo de Joanesburgo e Cidade do Cabo ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O retorno da companhia aérea no país é mais um passo da aproximação da aviação brasileira com países do continente africano. A South African deixou de operar no Brasil em 2020 porque, na época, enfrentava uma crise econômica que a fez encerrar atividades em diversos destinos internacionais. Agora, a empresa, que possui 53 frotas, se junta às outras 61 companhias aéreas de 38 nacionalidades autorizadas a operar em voos de passageiros no Brasil. Autoridades da Líbia investigam a responsabilidade pelas 4.000 mortes que aconteceram no país durante a passagem da tempestade Daniel. O prefeito da cidade de Derna foi preso preventivamente. O prefeito da cidade líbia de Derna, Abdulmen Al-Gaït, foi preso nesta segunda-feira durante uma investigação sobre o rompimento de 2 barragens que contribuiu para a morte de pelo menos 3.800 pessoas durante a passagem da tempestade Daniel na região. Isso aconteceu no início do mês. A Procuradoria-Geral Líbia afirmou ter pedido à Justiça a prisão temporária de 8 funcionários governamentais no total. Os acusados ocupam ou ocupavam postos de responsabilidade em órgãos ligados à administração de recursos hídricos ou de barragens e são suspeitos de má gestão e negligência, entre outras acusações. A destruição das estruturas provocou uma enxurrada de água e lama, que pegou os moradores de surpresa e arrastou casas, veículos e pontes em direção ao mar. Os moradores de Derna culpam as autoridades pelo colapso das barragens, construídas para conter o fluxo de um rio que corria sazonalmente pela cidade. A cifra de 3.800 mortos inclui apenas os corpos enterrados e registrados pelo Ministério da Saúde líbio. Até o momento, os corpos sepultados pelos próprios moradores após a catástrofe não foram contabilizados. Além disso, autoridades locais e as organizações humanitárias internacionais calculam que ainda hajam mais de 10.000 desaparecidos após 2 semanas do desastre. Equipes de resgate continuam recuperando corpos de vítimas no porto da cidade e sob os escombros. Matteo Messina Denaro, considerado o último chefe da máfia siciliana, morreu nesta segunda-feira aos 61 anos na Itália. Ele era o responsável por comandar o grupo mafioso Cosa Nostra na região da Sicília, principal ilha do mar Mediterrâneo.
Denaro estava com câncer de cólon e viu sua saúde piorar nas últimas semanas. Ele foi transferido para um hospital da prisão de segurança máxima no centro da Itália. Na sexta-feira, o hospital informou que ele entrou em um coma irreversível e já não recebia alimentação. Enquanto ainda estava lúcido, pediu para não ser reanimado em caso de morte. Nos próximos dias, seu corpo deve ser devolvido à Sicília para um funeral privado, de acordo com funcionários do governo. O mafioso foi preso em janeiro deste ano, em uma clínica onde realizava tratamento para o câncer após 30 anos foragido. Denaro foi durante muitos anos uma figura de destaque na Cosa Nostra, o sindicato do crime siciliano que inspirou os filmes O Poderoso Chefão. Ele é considerado por muitos um dos mais cruéis criminosos de todos os tempos e chegou a ser condenado 20 vezes à prisão perpétua, entre elas por participação no assassinato do juiz Giovanni Falcone, em 1992, que inclusive travou diversas batalhas contra Denaro e sua máfia. Denaro costumava torturar prisioneiros da máfia e se vangloriava por seus atos de crueldade. Em um dos casos, ele mandou matar com ácido o filho de um membro da Cosa Nostra, que se arrependeu e deixou o grupo. Denaro também foi condenado por participar de uma série de atentados na década de 90 em Roma, Florença e Milão, que mataram 10 pessoas, além de ter ajudado a organizar o sequestro de Giuseppe Di Matteo, de 12 anos, para tentar convencer o pai do menino a não prestar depoimento contra a máfia. Denaro desapareceu no verão de 1993 e passou a liderar a lista das pessoas mais procuradas da Itália. Ele não ofereceu qualquer informação à polícia depois de ter sido detido em frente a uma clínica de saúde privada na capital siciliana de Palermo, em 16 de janeiro. De acordo com registros médicos vazados para a imprensa italiana, ele foi submetido a uma cirurgia para câncer de cólon em 2020 e 2022, usando nome falso. Em uma entrevista concedida para emissoras francesas, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou que os soldados franceses em missão no Níger retornarão ao seu país até o fim do ano. Macron também declarou que a França estará sempre disponível para ajudar os países africanos na luta contra o terrorismo, desde que seja a pedido de governos democraticamente eleitos ou de organizações regionais. Os mais de 1.000 soldados franceses estão no Níger desde o ano passado, após deixarem Mali, onde uma junta militar no poder aliado à Rússia tirou a presença francesa em seu território. A França tem interesse em diversas riquezas que o Níger produz, como o urânio. E ainda hoje, método de inteligência artificial desenvolvido no Paraná consegue prever incêndios nas matas. E ainda, guia de turismo consegue helicóptero de emergência para receber doação de rim que esperava há vários anos. Um homem descobriu que havia chegado sua vez na fila de transplantes quando estava no alto de uma montanha de difícil acesso. Ricardo Medeiros esperava por um rim há 9 anos. Foi uma verdadeira força-tarefa para que ele não perdesse a vez na fila. Era mais um sábado comum no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Como de costume, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, resolveu fazer no local uma trilha montanha acima. Quando estava a mais de 2.000 metros de altitude, recebeu a notícia. Falou, Ricardo, corre que saiu o transplante para você. O condutor de atrativos naturais diz que a ligação resultou em muita alegria, mas também em desespero, já que ele tinha pouco tempo para chegar ao local da cirurgia, a 120 quilômetros de onde estava. Eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, porque onde eu tô, para me descer, eu tô de 4 horas.
Então, infelizmente, não vai dar. É que a partir do momento que um órgão é retirado do doador, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O receptor precisa chegar ao centro transplantador em no máximo 3 horas para a realização de exames pré-cirúrgicos e confirmação de compatibilidade. Toda a avaliação clínica dele é feita, avaliação laboratorial, ver se ele não tem contraindicação. Se aconteceu desde a última vez que ele esteve conosco, se teve algo de diferente, que mudou algum evento, se o painel dele, se a parte imunológica dele persiste a mesma, se ele continua compatível com aquele órgão. Por que essa pressa? Porque se nesse momento que ele chegar, depois de todo esse tempo já passado, se ele tiver alguma intercorrência, a gente ainda tem uma folga de tempo para poder chamar o próximo paciente da lista de espera. Por pouco, Ricardo não perdeu a vez. Conseguiu chegar a tempo ao centro cirúrgico, graças à ajuda da pessoa que entrou em contato com ele para anunciar a chegada do órgão. Ó, fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível, para te buscar aí. No momento eu não levei muita fé, né, porque a gente nunca viu isso acontecer. Mas aconteceu. O resgate veio de helicóptero para que o receptor fizesse a viagem de Petrópolis, no Rio, a Juiz de Fora, em Minas, o mais rápido possível. Ricardo estava há quase uma década na fila do transplante. A longa espera se deu porque aguardava o órgão mais requisitado entre os brasileiros, o rim. Entre 60 mil pacientes na fila geral do país, 37 mil aguardam justamente por esse órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. As imagens do resgate mostram Ricardo com roupa de caminhada e mochila nas costas, aguardando a chegada dos bombeiros no alto da montanha. Quando o helicóptero se aproxima, o homem é instruído a se abaixar e embarcar. Os bombeiros informaram que a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate. Ainda assim, em menos de 2 horas, Ricardo estava na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para a realização do transplante. A cirurgia foi uma boa cirurgia, foi tranquila, foi dentro dos padrões e agora o Ricardo passa bem. Esse órgão está começando a funcionar, logo vai funcionar bem. Ricardo tem fé na recuperação e diz que há só uma explicação para a maneira como tudo aconteceu. É Deus, meu Deus, quando a nossa história já está escrita, a gente faz os nossos planos, mas quem sabe é Deus. E aconteceu e eu já estou aqui. Muito feliz, muito feliz. É mais uma história que incentiva a doação de órgãos no Brasil. Um gesto de amor ao próximo, que salva muitas vidas. O Brasil é muito grande, são muitas pessoas que precisam. E o Sistema Nacional de Transplantes é um sistema excelente, excelente. Há muito o que melhorar, mas foi feito graças à força, à paciência e à bondade de quem doa o rim, quem oferta o rim. Se você oferta um rim, você está ofertando uma oportunidade de vida a alguém. Vai ficar para a história esse momento, tanto para mim quanto para todos que estiveram envolvidos. Sou muito grato a todos. Vai, Ricardinho! A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou hoje o medicamento Monjaro contra a diabetes tipo 2. O remédio injetável aplicado semanalmente já está liberado nos Estados Unidos e na Europa e tem uma atuação parecida ao do Ozempic. A droga está sendo estudada ainda contra a obesidade, apneia do sono, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. 51% dos voluntários testados com Monjaro tiveram uma resposta melhor ao tratamento, se comparado com 20% que usaram o Ozempic. Saber associar o uso da tecnologia com a melhora do estudo é um passo importante para o sucesso educacional de um país. No Brasil, uma pesquisa demonstrou que apenas 58% das escolas possuem computadores e internet para os alunos. Mesmo após a pandemia, a maior parte, ou seja, 94%,
tem até uma conexão com a internet, mas a qualidade é baixa e não ajuda os alunos com os estudos. Os dados fazem parte da pesquisa TIC Educação 2022. O levantamento é feito anualmente desde 2010 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para estabelecer as diretrizes do uso da internet no país. Para esta edição, foram realizadas 10.448 entrevistas presencialmente entre outubro de 2022 e maio de 2023, com gestores, coordenadores, professores e alunos de 1.394 escolas públicas e particulares. O levantamento demonstrou que apenas 52% das escolas estaduais possuem mais de 50 megabytes por segundo de velocidade em seu principal ponto de conexão. Para se ter noção do que isso representa, a velocidade ideal para se utilizar a internet como ferramenta pedagógica é de 1 megabyte por segundo por aluno. O resultado desta edição, contudo, revela que houve um avanço pós-pandemia. Em 2020, apenas 22% das escolas tinham acesso. O outro ponto é o professor, que preferiu abrir mão de utilizar a tecnologia. Para 46% dos professores entrevistados, usar a tecnologia poderia ser um motivo para os alunos ficarem dispersos durante a aula. Já para os estudantes, entre os motivos para não utilizar a internet da escola, a proibição do uso do celular foi citado por 61%. O fato da internet não ser utilizada por professores em atividades educacionais foi mencionado por 64% dos alunos. A pesquisa também evidencia a necessidade de se investir em uma educação para o uso das mídias, com um dado alarmante. 61% dos professores disseram ter ajudado alunos a lidar com alguma situação difícil online, entre elas o uso excessivo de jogos e tecnologia, cyberbullying e discriminação. E falando em tecnologia, um professor da Universidade da PUC do Paraná desenvolveu uma metodologia com inteligência artificial que pode indicar desastres por incêndio 12 horas antes de acontecerem. O acerto acontece em 85% das vezes. Mudanças climáticas e práticas de manejos destrutivos provocam incêndios florestais, que têm se tornado cada vez mais comuns. Queimadas significativas foram registradas recentemente no Canadá e em países europeus, como Grécia, Itália e Espanha. Mas muitos desses focos podem ser previstos com a ajuda da tecnologia. Disponível desde 2015, a técnica, com testes efetuados no Parque Nacional Chapada das Mesas, no Maranhão, e pode ser aplicada em qualquer local do país. Recentemente, o professor e pesquisador Fábio Teodoro de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC Paraná, acrescentou o uso da inteligência artificial com dados de focos de incêndios monitorados por satélites do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de dados meteorológicos da Rede Automática do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Os incêndios florestais são fenômenos naturais que se iniciam pela baixa umidade do ar e alta temperatura. Quando eles se iniciam, com determinado diâmetro, dependendo da resolução de cada satélite, são monitorados por vários satélites que estão na órbita da Terra e têm a capacidade de registrar as coordenadas dos focos de incêndio. Os satélites registram o horário do foco e as coordenadas de onde está o incêndio, 24 horas por dia. O artigo do pesquisador foi publicado numa revista internacional. O método consiste no cruzamento das informações de foco de incêndio com os dados meteorológicos da estação, situada a 34 quilômetros do Parque Nacional Chapada das Mesas. Essa estação registra temperatura, radiação solar, velocidade do vento, umidade e chuva. Segundo o pesquisador, as duas taxonomias, que são os incêndios florestais e a meteorologia, alimentam um modelo de inteligência artificial que é capaz de aprender esses padrões de condições meteorológicas e disparos de incêndios florestais. Quando eles aprendem, nessa amostra passada, são capazes de generalizar para situações futuras, ou seja, padrão ser utilizado para prevenir situações semelhantes.
O diagnóstico feito com antecedência permite a mitigação dos desastres, dando tempo de comunicar às instituições responsáveis para que apaguem o fogo no local, além de tomar providências necessárias para impedir que o incêndio ocorra. Quanto antes você identificar a probabilidade desse incêndio ocorrer, pode mobilizar as instituições responsáveis para apagar o fogo. É uma ferramenta auxiliar para essas instituições. Padrões meteorológicos podem indicar que vai ocorrer o incêndio. A metodologia pode ser aplicada em qualquer local do território nacional. E muitas árvores frutíferas foram plantadas ao longo do canteiro central da Avenida Rita Vieira, em Campo Grande. O objetivo é proteger as araras, aves que são parte da nossa história e do charme da capital sul-mato-grossense. Não é à toa que Campo Grande foi reconhecida como a capital das araras. Elas estão por toda parte, colorindo o céu com as cores da bandeira do Brasil e ajudando a compor a melodia da cidade. Segundo o Instituto Arara Azul, que faz o acompanhamento das aves na natureza, cerca de 700 araras da espécie canindé habitam a zona urbana de Campo Grande. Na área urbana, residente é só a arara canindé, mas no município a gente tem a arara vermelha, tá? Que ela é vista no primeiro semestre aqui na área urbana de Campo Grande em busca de alimento, então ela vem para se alimentar, e no segundo semestre, que é o período reprodutivo, ela volta para o entorno da cidade, tá? E nós temos também as araras azuis, que fica também na região rural daqui de Campo Grande. Ainda não temos elas se reproduzindo, residindo, né, no ambiente urbano. Com a articulação da ONG, o Dia Municipal de Conservação das Araras foi criado em 2021. Este ano, a data foi comemorada junto com a comunidade e parceiros da organização. As crianças participaram de uma gincana de perguntas e respostas sobre as aves. O Enzo saiu vitorioso. Como é que você sabe de tudo isso? Minha mãe me ensinou. Sua mãe te ensinou? Depois da brincadeira, as crianças plantaram mudas em uma área na região do Vilas Boas. As árvores são do viveiro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que também é parceira na ação. As árvores que serão plantadas aqui neste canteiro da Avenida Rita Vieira são das espécies manduvi, que é a preferida da arara azul para fazer ninho, e também temos amoreiras e sete copas, que servem de alimento para todas as aves. As crianças estão aqui envolvidas, plantando mudas e também numa gincana educativa, para que de forma simbólica a gente possa refletir isso de uma forma mais efetiva na nossa comunidade. Para que as araras continuem fazendo parte da paisagem que tanto nos orgulha, é importante preservar a biodiversidade e os hábitos das aves. Para quem se preocupa com as araras e com as outras aves da nossa cidade, ao invés de oferecer alimento, né, que a gente vai lá e faz uma plataforma para oferecer, plante espécies frutíferas, né, que servirão não só de alimento para as aves e para as araras, mas também para a gente que quando, né, quem não gosta de passar numa avenida e pegar uma jabuticaba, pegar, né, uma acerola. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.